agradecer a participação de todos vocês, tá? Eu sou a Magna, eu sou psicóloga. A ideia da gente falar sobre o Setembro Amarelo, por conta da campanha, é um momento que a gente tem sim para discutir, para apresentar, né, para poder trazer esse tema que é tão importante a gente estar discutindo, mas não só isso, tá? Então, por que a gente fala sobre saúde mental? Por que a gente trazer essas reflexões? Então, a ideia da gente promover hoje, o tema dessa palestra, é tentar ir um pouquinho além daquilo que a gente sempre faz do setembro, né? De ficar falando só sobre as questões, né, de prevenção do suicídio. A gente vai trazer um pouquinho mais de reflexão para a gente entender, né, a questão do suicídio como o desfecho de muitas coisas que acontecem na vida das pessoas, tá? Eu preciso conhecer um pouquinho vocês aqui, saber se vocês trabalham em alguma política pública, se vocês trabalham diretamente com pessoas que estão em risco, qual que é a realidade de trabalho de vocês, a intenção de vocês hoje aqui com relação ao conhecimento. A gente comunitário, estou começando agora na saúde. Saúde, isso, tá. Gente, é assistente. Escola. Educação. O que mais? CAPES. Oi? CAPES. CAPES, claro. CAPES. A nossa galerinha. A gente de saúde e estudante de psicologia. Estudante de psicologia, tá. Legal. Educação. Eu acho que assim, de uma maneira ou de outra, todos vocês estão lidando com o fenômeno da saúde mental. Certo? E que hoje, no contexto que a gente está, né, principalmente por conta de tudo que aconteceu no período de pandemia, a gente está vendo, né, um agravamento das condições de saúde mental da população. Claro, nós, enquanto profissionais, representantes de políticas públicas, a gente tem uma responsabilidade ao lidar com essas questões, porque de nós também é esperado uma resposta diante dessa questão da população, não é? E a gente muitas vezes não sabe como responder. Tá? A gente que trabalha em CAPES também passa por essas angústias. A gente sabe que essas demandas, elas estão surgindo, elas estão vindo até nós, e a gente não tem tantos recursos dentro daquilo que a gente pode ofertar que vão resolver. Mas por que isso acontece? Então é um pouquinho dessa reflexão que a gente vai fazer hoje, tá? Então, o setembro, ele começa com o lacinho amarelo. A gente acha que colocar um lacinho para achar e falar, me procurem, né? Converse se necessário, isso resolve. Isso não resolve. Isso pode ser uma porta, uma possibilidade que se abre para algumas pessoas que possam identificar isso, né, e que para algumas pessoas isso funciona. Mas enquanto na política pública isso funciona? Então, é um questionamento que se tem até, a gente fala tanto do Setembro Amarelo, mas a gente esquece de olhar para a saúde mental de uma maneira mais ampla. Então, o que a gente vai conversar hoje? As reflexões sobre a saúde mental, o que é o Setembro Amarelo, como prevenir suicídio e onde buscar atendimento. Quer dizer, um pouquinho do básico que a gente precisa entender esse fenômeno. Saúde. Saúde mental. Todo mundo já ouviu, né, da importância de se conversar sobre saúde mental. Quais são os espaços que a gente tem para conversar sobre saúde mental? Tem? Na escola, tem? No CAPES, tem?
Será que lá no posto de saúde tem espaço para se falar e se cuidar de saúde mental? Vamos para lá. A gente acaba tendo que pagar psicólogo. Como que a gente responde, né, a uma demanda tão grande, tão importante, se a gente sequer tem espaço para isso? Então, quando a gente vem trazer temas de saúde mental, quando a gente quer discutir isso, principalmente nós aqui, né, a gente está fazendo uma capacitação, né, para o servidor, né? A gente vai fazer alguma coisa com isso, né, a hora que a gente sair daqui. A gente vai usar o papel para qualificação profissional, mas a gente vai trazer o que de conhecimento, né? O que a gente vai mudar a partir do que a gente discutir aqui hoje na nossa forma de trabalhar, no nosso processo de trabalho. A gente tem que começar a rever alguns paradigmas. Então, a primeira proposta que a gente precisa, né, caminhar aqui hoje é entender saúde mental a partir disso daqui. De que saúde mental é o estado de bem-estar quando a pessoa é capaz de realizar suas capacidades, lidar com o estresse normal da vida, contribuir para a sua comunidade, conseguir trabalhar de forma produtiva. Então, a gente tem um entendimento que ter saúde mental é se tornar alguém, é se sentir capaz de estar, né, a gente acabou de assistir um vídeo, estar em conexão com a nossa sociedade, com a nossa comunidade. A gente está conectado o tempo todo, mas a gente não está em conexão. Então, é ter essa conexão com a nossa vida, com a nossa comunidade, com a nossa capacidade de produzir coisas positivas, né? Da mesma forma que a gente entende saúde hoje, quem é da saúde. É tão difícil a gente trabalhar nesse conceito aqui, que saúde não é só ausência de doença. Que a gente tem tanta dimensão para olhar que não é só biológica. Mas, ao mesmo tempo, a gente não dá conta. Porque parece que a gente expande tanto, né, esse universo do que é a saúde, do que é a qualidade de vida, que se torna algo, né, muito idealizado. Foge do nosso alcance. Que a gente só consegue dar conta, muitas vezes, né, daquela dorzinha biológica, daquela pressão que está alterada. E a gente não dá conta do que acontece com a pessoa como um todo. Então, quando a gente fala da importância de ter saúde mental, de que isso, para o mundo que a gente vive hoje, é algo extremamente, vamos falar assim, vai ser uma coisa que para o futuro, tipo assim, não vai ter outra alternativa, a gente vai ter que falar sobre isso, a gente vai ter que cuidar disso. Porque do jeito que as coisas estão caminhando, a gente perde um pouquinho dessas questões do que é o ser humano. Então, quando a gente fala da importância de se falar sobre saúde mental, é falar sobre vida, de formas de viver, de qualidade de vida. Passando vários aqui, peraí. Vamos lá. Saúde mental. Quando a gente começa a mudar esse paradigma, essa forma de pensar, de que saúde, né, implica entender que existe um universo que não é só biológico, um universo que é psicológico, né, uma dimensão que é social também. A gente começa a entender onde a gente se situa, né, enquanto profissionais nesse momento. Será que isso tem a ver com o que eu trabalho? Será que tem alguma coisa a ver com o que eu faço? Será que tem alguma coisa que é do meu alcance? Na campanha do Janeiro Branco, existe essa premissa aqui, que saúde mental também pressupõe políticas públicas. E aí que a gente entra. Tá. Mas o que isso tem a ver? Quando a gente pega lá a lei do SUS, ela fala que saúde é resultado
de alguns determinantes. Alguém lembra disso? Financeiros, educacionais, econômicos, políticos, ideológicos, né? A nossa saúde não é só o fato de eu estar doente, né, ou não. A doença ela é resultado de uma série de fatores. E isso também acontece na nossa saúde mental. Existem fatores individuais. Idade, eu sou jovem. Eu sou uma pessoa mais velha. Eu já vivi muitas coisas ruins. O sexo, eu sou uma mulher. Tá. O que isso tem a ver com alguns desfechos de saúde, o sexo? Eu sou filho de quem? Quando a gente vai no médico e pergunta, tem algum familiar seu com alguma doença, com alguma condição de saúde? No caso também a gente pergunta, condição de saúde mental. Também tem algumas condições que a gente pode falar da influência biológica hereditária. Então a gente está aqui olhando só para aquele indivíduo. E quando a gente começa a expandir a nossa análise, a gente começa a olhar para a sociedade, para a comunidade que essa pessoa vive. A gente tem vários outros fatores que vão interferir nesse indivíduo. Até a alimentação que ele tem, a gente questiona tanto de agrotóxicos que a gente está comendo, isso interfere na nossa saúde? Interfere. Então, que tipo de alimentos estão sendo produzidos? A gente tem variedade ou a gente vai no mercado só compra batata e cenoura? Não é? Porque é o que dá para comprar. Não dá para ter uma variedade muito grande. Então, a produção agrícola, a estrutura educacional, a gente vive um modelo educacional que muitas vezes a gente vê algumas vantagens, a gente questiona algumas desvantagens, né? Então, esse modelo educacional, ambiente de trabalho. O que falar sobre os nossos ambientes de trabalho? O que é ser Barnabé na vida de vocês? Quando você só trabalha na prefeitura. Faz nada. Vida boa. Já é uma da saúde mental nossa. Já. Da nossa, né? Então, o nosso ambiente de trabalho diz muito também sobre como isso vai afetar a nossa saúde. Ou então, se a gente não tem trabalho, né? Poxa vida. Né? Água, esgoto, acesso a uma estrutura mínima. Se a gente vive numa sociedade, uma comunidade desestruturada, que perspectiva a gente tem, né, de uma vida com qualidade? Não é só pela condição estrutural, mas é pela perspectiva mesmo. Tem acesso a algum serviço? Quais são as ferramentas que eu tenho naquele território? Né, a gente está com o CRAS, com a agente comunitária aqui, a gente fala tanto de território, importância do território, né, de domínio do território. O que eu tenho nesse território? Isso só falta. Então, como a gente vai ter saúde mental construída num ambiente assim? Habitação. A gente sabe do déficit habitacional, a gente sabe de todos os problemas que decorrem disso. Né? E a gente tem também as condições macro, né? São socioeconômicas, né? O tipo de sistema que a gente vive hoje. Se fala tanto de um mundo extremamente consumista, né? No estágio de capitalismo que já é mais avançado, né? Mais preocupante para a própria sobrevivência do ser humano, né? As condições culturais, ambientais. Então a gente tem todos esses fatores pressionando os indivíduos e interferindo na nossa saúde e na nossa saúde mental. Eu tirei daqui, mas eu vou comentar com vocês uma imagem de um filme. Vocês já ouviram falar de um filme que chama O Poço, que tem no Netflix? Quem já assistiu? Tem um momento que o senhor ele fala: eu nunca imaginei que a fome pudesse levar a pessoa à loucura. O que isso representa?
canibalismo? Que sentir fome, ter necessidades, é um fator de agravamento de saúde mental. Porque as pessoas não têm noção disso. Não. Ele fala que não sabia que a fome para entregar a pessoa porque ele nunca passou. Se a gente está desempregado sem ter onde morar, como que a gente pode falar de uma vida de qualidade? Como que a gente pode exigir que essa pessoa, né, tenha uma vida produtiva, né, feliz, conectada com o seu meio? É angustiante para a gente que trabalha com tanto público vulnerável. É angustiante para nós, né? Outro dia eu estava discutindo um caso com uma nutricionista de posto de saúde, de uma OBS, e ela falava, vocês não podem ajudar, vocês da saúde mental, porque eu estou atendendo uma mulher, uma jovem, ela está com uma criança pequena e ela veio pedir ajuda para mim porque ela não tem mais condição de se alimentar. Ela veio pedir um auxílio com gênero alimentício, né? Questão do leite para criança, enfim. E a gente vai destrinchando. A ajuda que ela precisava era de um acompanhamento terapêutico, psicológico, porque ela estava deprimida. Só que ela foi contando o que estava acontecendo na vida dessa pessoa. Eu falei, ainda bem que ela está deprimida. Qual outra alternativa que existe para a saúde mental de alguém que está vivendo da maneira que essa pessoa está vivendo? Então, quais são as outras ferramentas que a gente tem de tirar essa pessoa de uma situação, né, que não colabora para a sua saúde mental? Uma terapia não vai matar a fome. Então, a gente que, por exemplo, eu sou psicóloga, a gente que trabalha com isso, a gente tem que estar muito consciente dos limites também do que a gente pode fazer. Posso dar um conforto, trazer uma ativação aí para essa pessoa na vida dela, para ela conseguir, sei lá, buscar outras alternativas? Até é possível, mas não é o central. Né? O central é que essa pessoa tiver essas condições que ela precisa para ter o potencial pleno dela. Ela não está atingindo o potencial dela. Então, quando a gente fala dos determinantes de saúde, esse debate, né, de refletir sobre o que produz saúde mental é mais importante. Por quê? A gente está no setembro amarelo, a gente vai colocar o lacinho amarelo e falar de suicídio. Suicídio é o desfecho de algo que acontece. E esse algo é muito grande. Esse algo, né, que a gente tem que olhar com mais cuidado. A gente, né, divide um pouquinho, né, as responsabilidades entre as políticas públicas, né? A gente entende que existe uma corresponsabilização do nosso papel. Muitas vezes a gente se sente mesmo limitado, né, angustiado ali quando uma demanda desse tipo se apresenta. Mas a gente precisa, às vezes, tensionar, né, algumas respostas que são possíveis por nós também. Então, nesse momento, quando a gente entende a saúde como resultado de tudo isso, e que isso, né, faz com que a gente entenda a saúde mental de uma outra forma hoje em dia, né, muda a maneira de lidar com esse fenômeno. Tá? Bem, para a gente pensar um pouquinho mais longe, a gente tem todas essas condicionantes, esses determinantes de saúde mental. Só que assim, existem pessoas que têm transtornos. Isso é fato. A gente precisa saber fazer com essas pessoas. Só que o primeiro questionamento é: sofrimento mental e transtorno mental, existe diferença? Quem é que nunca sofreu na vida?
Ai, gente, eu não acredito. Sério que vocês sofreram já na vida? Todo mundo passa por sofrimento. Sofrer faz parte. Ficar feliz faz parte. Né? Altos e baixos. A gente vive as coisas porque a gente reage ao mundo do jeito que ele é, aos estresses, né, que se apresentam para nós, aos momentos de perdas que se apresentam para nós. E é normal a gente sofrer diante dessas situações. Então, quando eu passo por um momento mais delicado da minha vida, se eu não reajo com a tristeza, é porque tem alguma coisa de errado. Não é? Alguém já viu? Alguém que você fala, mas por que a pessoa não está sofrendo? Alguma situação assim? Fala, não, mas aquela pessoa tinha que estar sofrendo. Olha lá o fiscal de sofrimento alheio, né? A gente tem que sofrer. Sofrer faz parte da vida. Só sofrer faz parte da vida? Não. A gente tem as nossas formas, né, de recuperar. Então, o sofrimento, ele vem até nós. E de alguma forma a gente consegue lidar com ele. Todas as vezes que a gente sofreu, ficou assim para sempre? O que a mãe fala para a criança que está chorando? Vai passar. Às vezes a gente nem acredita, né? Quando a gente está lá, né, no nosso momento, socorro, o que aconteceu? Né? Não acredito que isso aconteceu. Mas passa. Por quê? Porque a mamãe dá um beijinho no dedinho da criança e fala que passou. Mas a gente não tem mais mãe para ficar fazendo, né? Falando isso pra gente do nosso sofrimento. Mas a gente consegue ter ferramentas, né, para lidar com a nossa dor. Para a gente conseguir se acalmar sozinho e parar de chorar sozinho. Em algum momento. Não é? É como se a gente mesmo colocasse, né, o nosso dedinho aqui assim, né? Vai passar. Vai passar. Isso é porque a gente tem capacidade de voltar a ter a saúde mental que a gente tinha antes de algo, né, estressor acontecer, de algo ruim acontecer. E a gente desenvolve essa habilidade ao longo da vida. Né? A gente usa algumas estratégias de enfrentamento, a gente tem alguns recursos psicológicos para lidar com as perdas, com as dores, com as tristezas. Então a gente consegue ter essa capacidade. Então é como se a gente ficasse buscando, né, um jogo de equilíbrio. Né? A gente fala altos e baixos, mas a gente consegue, né, não deixar a peteca cair ali, né? Só que em algum momento, algumas pessoas, elas, por estarem fazendo isso há muito tempo, ou por estarem de alguma forma um sofrimento tão intenso, que essa capacidade de se equilibrar, de se reequilibrar, a gente perde. Algumas pessoas perdem essa capacidade de se reequilibrar, e aí sim a gente pode ter um sofrimento mais intenso, né, cheio de algumas características aí, de alguns critérios que vão preencher aquilo que a gente chama de transtorno mental. Tá? Pode ser uma depressão, pode ser um transtorno de ansiedade, né, um transtorno mental mais grave, né, a pessoa descompensa tanto que ela começa a perder contato com a realidade, desenvolve às vezes uma esquizofrenia, outros transtornos mais graves, uma bipolaridade. Então, existe uma série de transtornos mentais. Daí a maneira como a pessoa se desequilibra vai mostrar pra gente qual é o tipo de transtorno. Então, para ter um transtorno, tem que ter uma alteração, tem que causar um sofrimento ou uma perda de funcionalidade, quer dizer, a vida da pessoa começa a ser prejudicada de alguma forma. O que ela conseguia fazer antes, ela não consegue mais fazer.
Ou não consegue fazer com tanta qualidade quanto era feito antes, então existe uma perda. E também a gente precisa entender que aquele sintoma não faz parte de algo da cultura da pessoa. Como eu falei, quando a gente está passando por um luto, é esperado que a gente sofra, que a gente chore, que a gente entre negação, não é? Faz parte desse processo. Então, isso é o normal, não é um transtorno. Ou então, de repente, se é algo religioso, do contexto religioso da pessoa, né? Se você fala, não, tem possessão, né? Tem essas características. Não, é um transtorno mental, não, está em possessão, tem né, um viés religioso. Se faz parte do contexto daquela pessoa, não é um transtorno mental. Se faz sentido para aquela vida cultural, ok. Então a gente precisa entender o que é o transtorno e o quanto que ele pode prejudicar a vida de alguém. E como que a gente cuida da nossa saúde mental? Para que a gente não perca aí a nossa capacidade de se equilibrar. É importante a gente se alimentar bem, ter sono reparador, né? Se a gente não dorme direito, a gente vai ficando, né? Só ninguém se dormir. Isso afeta a nossa saúde mental, falta de sono. São coisas tão básicas, né? Mas que às vezes a gente não cuida. Então, ter um sono de qualidade, fazer atividade física, o nosso corpo precisa ter algum tipo de movimento também, liberar algumas substâncias para buscar, né, equilíbrio de, né, neurotransmissores. E ter o nosso lazer. A gente, né, vive numa vida tão agitada, tão estressada, tão faça, compre. Como é que é? A música da Pete? Faça, compra, venda. É o tempo todo, né? A gente não tem tempo mais pra gente. A gente não tem tempo de cuidar de si, de cuidar da saúde mental. E ter esse tempo para si tem que fazer parte do nosso cronograma. A gente tem que ter a nossa hora, seja, sei lá, para fazer um skincare, tá na moda, né? Fazer aquela mascarazinha, né? Colocar um pequenininho no olho. Seja para ouvir música, se ter clipe de banda que a gente gosta. Seja, sei lá, para ler um livro, brincar com o cachorro, né? Dar uma volta. Espiritualidade também é importante para o ser humano, as pessoas precisam também desenvolver uma forma de lidar, né, com a sua conexão com o mundo. Tem tempo de ócio também, tempo de não fazer nada. Então a gente cuida da saúde mental quando a gente cuida da gente. E a gente prefere muitas vezes, ou a gente é exigido, né, muitas vezes, a ter outras prioridades que não são a gente. E aí é um eterno conflito, né? Eu queria ter tempo pra mim! Quem já se pegou nessa vibe? Não tenho tempo pra mim. O que vocês fazem quando estão assim? Quando vocês acham que não tem mais tempo para vocês, mas que vocês sentem que precisam desse tempo, dessa dedicação para algo positivo, para a saúde mental, né, para a qualidade de vida de vocês. Medita? Você consegue ter tempo para meditar? Então, aí é que tá. Às vezes eu preciso tirar esse tempo de outro lugar, né? Sim, tem que fazer uma readequação. Tirar esse tempo de outro lugar. Às vezes se eu, porque, sei lá, também faço 6 horas, 1 hora, quem me dera, né? Então, Mas, se eu gosto de dormir, sei lá, 9 horas da noite, eu me disponho a dormir às 10, ou eu me disponho
ou não, às vezes acordar um pouco mais cedo, sabe? 20 minutos, 15. Aí peço ajuda pro meu companheiro, né? Então fica com a Agatha aqui 5 minutos. Eu preciso ficar em silêncio. A gente precisa reestruturar as nossas prioridades algumas vezes. Né? Isso a gente está falando de coisas que, em nível individual, a gente pode fazer. Né? Que a gente pode fazer pela gente, aquilo que a gente tem condições de fazer pela gente. Tá? Para as outras questões estruturais, são outras respostas que a gente precisaria ter. Mas a gente faz o que está no nosso alcance, né? E se a gente não faz também, ferrou. Né? Se a gente não tira esse tempo para a gente, se a gente não cuida da própria saúde mental, se a gente não age no nível que a gente pode agir, que é o individual, a gente também compromete a nossa saúde mental. Tem as questões estruturais, tem as questões individuais. Então, quando a gente não está legal, o que a gente tem que fazer? Alocar o ouvido de alguém, né? A gente não pode ignorar. Essa é a questão. Nunca ignora o que está acontecendo, né, dentro da gente. E, às vezes é um sinalzinho de alerta para muita coisa que a gente está passando. É um sintoma, é uma forma de mostrar que tem algo que precisa ser feito, algo que precisa ser mudado. Às vezes não está só em nós também essas mudanças, a gente precisa mudar um pouquinho do que está ao nosso redor. Você falou, você tem que dar, bebê? Tem que dar o bebê para o marido, né? Ele vai ter que se adequar também para ajudar você com a sua saúde mental. Por quê? A gente não vive sozinho. A gente vive no entorno. A gente precisa pensar nisso que está ao nosso redor. Porque eu falei, é importante dormir 8 horas por dia, mais 6 horas por dia, né? Dependendo do caso, né? Mais 6 horas já é um ganho, né, na nossa vida. Mas a gente precisa dormir. Como que eu vou dormir cedo se eu tenho que, às vezes, ficar lá trabalhando no computador até meia-noite, 1 hora? Existe um papel muito interessante do sono que poucas pessoas não sabem. E tem estudos que mostram que 1 hora dormida antes da meia-noite, biologicamente, vale 2 horas. E 1 hora dormida depois da meia-noite, vale 20 minutos. Biologicamente. Então, se a pessoa dorme meia-noite, até às 6, ela dormiu 1 hora e 20. Ou seja, não dá tempo do organismo para se recuperar, se reestruturar. Esse é um dos principais fatores. Como que a gente faz para dormir da meia-noite? O que a gente faz para dormir da meia-noite? Onde antigamente dormia 8, 9 horas. É meu terceiro round, gente. Meu terceiro round começa às 10. Já começa com o pessoal 10 da noite. marca jogo 10 horas. Aí a gente assiste o jogo 10 horas. Acho que tem a questão dos estágios do sono, né? Que são importantes, né? Porque a gente pula o estágio do sono quando dorme menos. Então, aí como é que a gente faz para dormir certo, dormir as horas adequadas? A gente precisa reestruturar o quê? Nosso cronograma, nossa vida. A gente também tem que aceitar. Às todo mundo- vezes, a a mãe gente que é tem que mulher. aceitar. Por exemplo, alunos, está na fase de prova, está na fase de estudos. Você está concentrado ali, você tem que fazer seu TCC. É o momento da sua vida que você vai dormir menos. E tudo bem. Você vai aceitar, entendeu? Aí você recupera no domingo à tarde, num feriado. Você vai se dar de presente no feriado. Feriado eu vou dormir, eu vou relaxar, vou ficar debaixo de uma árvore. Né? O que acontece com a vida da mulher hoje? Vamos falar que a gente está em mulher aqui, a gente está falando das questões de gênero, né? De sexo. O que acontece com a mulher quando ela chega em casa, depois do trabalho? Está trabalhando. Terceiro round, né? Terceiro, quarto. Quem tem filho, né? É uma sociedade machista. Sim. Marido Falando no chega. geral, de uma maneira geral, a mulher ela tem, né, estatisticamente, muito mais trabalho doméstico do que o homem.
Né? Essa é uma característica da Não é nossa que ela sociedade. tem, ela faz. Ela faz, aí que tá. O trabalho doméstico, ele Ela tem essa realidade hoje. A realidade da mulher é que ela trabalha muito mais em casa do que do homem. Isso é estatisticamente, né, demonstrado. E aí a gente vai assumindo demandas, assumindo responsabilidades, e aí na hora que a gente vê, passou da meia-noite para dormir. Tem que acordar às 6. Sim. Tá vendo? Então são coisas que a gente precisa rever também como sociedade. A gente pode mudar a nossa rotina de casa. Agora todo mundo vai ter um cronograma do que fazer no dia, vou conseguir dormir mais cedo. A gente resolve o problema no nível individual. Resolve. Dá para resolver? Dá. Às vezes com mais O entorno, custo. né, o seu cronograma também tem que bater com o cronograma da família. Sim. Então, a gente precisa rever algumas questões em nível individual. A gente precisa rever um pouquinho essa questão cultural que a gente tem, né? Porque não é que o homem fica obrigando a gente a trabalhar, a gente que pega. Por isso a gente pegou pra gente. Não existe trabalho que você precisa fazer, existe trabalho que você Olha, quer fazer. eu falo uma coisa, que trabalho doméstico não é algo por cada, é algo que você desiste. Desistir por hoje, pronto. Não acaba, ele não acaba, você só desiste dele. Então a gente precisa, às vezes, repensar essas coisas para a gente cuidar da nossa saúde mental. A gente tem que ver também que hoje temos a questão de diferente de antigamente, que a pessoa trabalhava e geralmente Sim. chegava 5 horas, serviço, hoje no mercado de trabalho disponibiliza de uma maneira que as pessoas elas chegam 8 horas, 8 e meia, a pessoa ainda trabalha de saúde, ela chega todo mundo. Sim. Então, O que acontece? planejar um programa para se dormir mais cedo. Sim. Tem pessoas que trabalham durante a noite. Então, não é que a gente antigamente tinha um sono que o casal, a pessoa ia dormir às 8 da manhã, também chegava a ficar às 5 horas. E a maioria dos trabalhos é até 5 horas, 6 horas. A gente O mercado vive se estrutura de uma de maneira. uma forma que, assim, se a gente não é produtivo, a gente não é útil. Então a gente incorporou isso pra gente. Isso está na nossa subjetividade hoje em dia. E é saudável, por exemplo, a gente pegar o Instagram de coach. Como é que é? Trabalho enquanto eles dormem. Produz o máximo, acorde às 4 da manhã. Qual que é a rotina, né? Que eles pregam que é ideal, acordar às 4 da manhã, como é que é? Alguém lembra? Não dorme. Olha, já começa a atividade física. Faça. Tem um livro lá, o Milagre da Mãe. Se você fracassar, não é sua. Milagre da Mãe. Inclusive, japonês não vai saber. Você vai perder o japonês. Eles querem que eu assistir. Na verdade, olha, eu sou professora do curso de serviço social lá na IT. A gente sempre brinca lá, a turma parece sempre culpa do capitalismo, né? Que a gente sempre brinca, né? Mas se a gente for ver a estrutura que a gente se propõe hoje de produção, de produzir, de ter a nossa utilidade a partir do que a gente produz, é reflexo disso. Né? Então a gente precisa muitas vezes rever a nossa posição dentro desse mecanismo aí de produção, né? Faça, né? Seja bem sucedido, junte o seu primeiro 1 milhão antes dos 30 anos. Caraca, né? Como que dá para fazer isso? Não, faça. Se você se comprometer, você consegue. Se você se comprometer, me paga 10 mil aí de curso. Eu te ensino. Né? Assim, só depende de você. Então são coisas que vão entrando muitas vezes na mente, né? Vamos falar assim, entra na mente da gente, a gente acredita, né? De que se a gente trabalhar e viver a nossa vida para trabalhar, a gente vai ter algum retorno. Vai ganhar um ministro, vai ficar na cama. Você vai ficar cansado. A gente ainda é servidor, a gente tem o nosso plano de carreira, a gente não tem mais noção dessa, né? De que se a gente trabalhar, vestir camisa, não sei o quê, a gente vai subir de cargo na empresa, né? A gente é um pouquinho mais protegido desse universo corporativo que está bem pior. Nesse sentido aí, para a saúde Eu falo assim, que a gente é programado. A gente
a gente fez concurso, a gente fez programado para aquilo. Então a gente já criou nossa rotina. Então automaticamente já entrou na prefeitura, quer dizer que você já criou sua rotina. Sim. Então através disso já tem tudo isso daí, só basta você também fazer seu cronograma de horários e se definir, porque não adianta querer voar mais para cima lá não, porque você vai cair. Prefeitura é assim. Vai voltar. Você vai voltar. O pagamento é pouco, o cartão de crédito é muito. Eles não deixam o nosso celular em paz oferecendo consignado. A gente, ó, a gente quer de fresca. Então é isso, gente. Cuidar da saúde mental é entender todas essas coisas que a gente responde na nossa sociedade, né? Tudo aquilo que a gente é exposto. Né? E que respostas que a gente vai ter para a gente conseguir se proteger um pouquinho, né? Dessa pressão que a gente está sofrendo, desse estresse contínuo que a gente está vivendo. A gente viveu um período difícil para a saúde mental de todo mundo, que foi a pandemia. Né? E a gente capengou ali, algumas pessoas, né, precisaram de ajuda, né? Algumas pessoas estão precisando de ajuda. E a gente precisa ensinar as pessoas a cuidarem da sua saúde mental para que elas consigam manter aquele equilíbrio que eu falei. Né? Para a gente não perder a nossa capacidade de produzir saúde mental. É indicado uma xícara de café, gente. Olha lá. Café. Tudo com equilíbrio. Tudo é válido desde que seja com equilíbrio. Né? A gente precisa buscar esse equilíbrio. O equilíbrio é fugir de excesso. Todos os excessos, excesso de trabalho, excesso de ócio, excesso, né, de lazer, excesso Comida. de tudo. A gente tem que fugir dos excessos. Né? Tudo que é o caminho do meio é o mais saudável para a gente. Aquela história que você falou da comida, né? Dá para comer docinho? Dá. Vai comer um bolo inteiro? Não. É triste, mas né? Não. Só não pode escolher. Só. Mas tudo bem se for num dia de. É igual no filme, né? Que todo mundo, né, termina o namoro e vai lá comer o sorvete, né? Acontece, tudo bem, um deslize ou outro, né? O caminho do equilíbrio sempre é um caminho que vai ajudar a gente a ficar saudável, né? Seja com o nosso corpo, seja com a nossa mente, seja com o ambiente que a gente vive. Bem, Setembro Amarelo, chegamos lá. Desde 2014 tem essa campanha. É uma campanha que foi realizada pela Associação de Psiquiatria, pelo Conselho de Medicina. Ela tem um viés. Essa campanha, assim, alguns especialistas, eles até exercem algum tipo de crítica sobre isso, porque é importante falar sobre o tema ético. Mas como que a gente está fazendo isso, né? Como que a gente está abordando o Setembro Amarelo? Principalmente nós que somos de políticas públicas, como que isso está sendo visto pela sociedade, que efeito isso está tendo de fato. Né? Igual eu estava brincando no começo, a gente coloca o lacinho amarelo, mas a gente não reflete sobre que impacto que isso vai ter. Aí chega lá no começo, 1º de outubro, troca o amarelo pelo rosa. E aí? Não vai ter mais suicídio em outubro. O que resolver? Então, acho que todo mundo já lidou com algum tipo de política específica, né? Eu trabalho com álcool e drogas, né? Quem trabalha com violência, quem trabalha com infância, vai saber do que eu estou falando. Não adianta a gente fazer algo pontual e não dar suporte para que as coisas aconteçam, né, continuamente. Então, fica falando só sobre o Setembro Amarelo, mas não dar as estruturas de suporte para que as pessoas tenham acesso integral, né, durante o tempo todo, não vai ser efetivo. Então, até mesmo o excesso de informações
né? Tudo isso que a gente abre de rede social, amarelo, né? Sobrecarrega, né? Esse excesso de informações, muitas vezes, também pode ser negativo. Né? Hoje a gente tem estudos, né? Uma campanha desde 2014, quando deu 5 anos, saiu um estudo, né, sobre a eficácia dessa campanha, né? Colocou em xeque um pouco, né? Porque a campanha não tem um resultado efetivo na redução do suicídio, do desfecho do suicídio. Mas o que a gente precisa qualificar é para que essas ações, para que esse conhecimento que a gente vai falar aqui agora, isso seja absorvido e seja uma prática de rotina, né, que a gente, de fato, consiga levar para algum lugar. O comportamento suicida, ele vem de uma questão de comportamento autolesivo. Tá? A gente distingue, né, o comportamento autolesivo entre aqueles que têm a intenção suicida e aqueles que não têm a intenção suicida. Quem trabalha com adolescente lida bastante com a questão dos cortes, das mutilações. E é difícil lidar com esse tema, a gente pode até falar disso outro dia, tá? O comportamento autolesivo sem a intenção suicida, ele é o ato de se ferir, de se machucar, resultando no dano, né, físico, e ele tem uma função. Uma função de que a pessoa não está conseguindo lidar saudavelmente com o sofrimento e, por isso, tem um resultado de se machucar com diversas funções. A maioria dos adolescentes, eles relatam que o desconforto físico, de alguma forma, ele alivia o desconforto emocional. Então, tem uma função de alívio do desconforto psíquico. Tem uma função, às vezes, de chamar atenção para algo que está errado. Né? Um pedido de socorro mesmo, de fato. Tem outras funções relacionadas à influência. A gente viu como aconteceu lá o Baleia Azul, um tempo atrás. E de alguma forma, mostra para a gente que tem algo de errado. Uma intenção suicida é quando a pessoa tem, de fato, o desejo de acabar com a própria vida. De forma consciente e intencional. Mesmo que ambivalente. O que é isso? A pessoa às vezes não quer. A pessoa quer acabar com o sofrimento, mas muitas vezes ela entende que acabar com o sofrimento, entende acabar com a própria vida, então tudo bem acabar com a própria vida, embora eu não queira acabar com a própria vida. Então é uma ambivalência, né? É um círculo de que quero aquilo, mas não quero aquilo, né? Usando um meio que a pessoa acredita ser letal. Tá? As pessoas, elas têm umas ideias bastante diferentes, que a gente tem muitas vezes, sobre o que é algo letal, tá? Na prática, a gente vê isso com frequência. Pode passar. Então, a gente divide o comportamento suicida, né, com a intenção de morrer, entre alguns estágios. O estágio que o suicídio é só uma ideia, por isso que a gente chama de ideação suicida. O segundo estágio é quando existe um plano, quando a pessoa começa a de fato, considerar algumas estratégias e culmina na tentativa. O não suicida, ele começa nos pensamentos, na ameaça de suicídio, quando a pessoa só fala em cometer o ato, mas sem ter planos, né, de alguma forma, e culmina na automutilação, tá? O pensamento autolesivo não suicida também é um fator de risco para o suicida. Não é porque ele não está, em algum momento, em algum estágio, não pensando naquilo, que ele não possa evoluir para aquilo. Tá? É um fator de risco. Por isso que a gente fala sobre ele também. Porque isso ajuda a gente a identificar quem está mais em risco de suicídio. Bem, pensando em dado estatístico, como que a gente pensa na prevenção do suicídio? 17% das pessoas.
um número considerável. 17% da população já teve pensamentos suicidas. Tá? De alguma forma já idealizou isso. Que seria melhor se eu não tivesse vivo. Seria melhor, né, morrer. 5% elaborou algum tipo de planejamento. 3% de fato tentou algo contra a própria vida e 1% chegou ao atendimento. A gente está aqui abrindo a ponta do iceberg. E chega algum serviço por causa da tentativa. Não é toda tentativa que chega no pronto-socorro, na UPA. Né? A gente só tem noção daquelas que chegam. Os outros 2% conseguem. Ou a gente não fica sabendo. Esse tempo atrás eu tive uma pessoa que eu acompanho que tentou suicídio, tomou vários comprimidos, mas não foi para UPA. Podia ter acontecido, como não podia ter acontecido. Enfim, a gente tem um fenômeno acontecendo. Esse fenômeno muitas vezes não chega até nós, não chega ao nosso conhecimento. Só que a gente pensa na prevenção. Como que a gente pode prevenir, né, que esses números eles aumentem ou que a gente tenha um índice de suicídio maior. Se a gente pensar que o suicídio não é algo aleatório, olha, né, como que isso aqui escala. Se a gente consegue intervir ali antes, a gente já evita a progressão desse comportamento. E o comportamento progride no processo. Então, se a gente pensar que o desfecho do suicídio não é algo que acontece de maneira aleatória ou de maneira inevitável, que ninguém podia fazer nada. Nossa, mas foi um acidente, foi uma fatalidade. Não é. É algo evitável. Né? A gente considera o suicídio como uma morte evitável. E a gente pensa que o suicídio é resultado dos fatores que não foram manejados no tempo certo. Pode ser. Então, como que a gente vai identificando quem está em risco para poder ir manejando no tempo adequado? A gente considera algumas características que elas são mais associadas, né, com a tentativa. A presença de alguns transtornos mentais, principalmente a depressão. Suicídio e depressão tem uma certa conexão íntima, assim. Não é todo mundo que tem depressão que tem ideação suicida, mas a maioria das pessoas que têm a ideação suicida estão em algum estágio de depressão, tá? Assim como o transtorno bipolar, pessoas que fazem uso abusivo de substâncias, de drogas, os transtornos que a gente chama da personalidade e o transtorno mental esquizofrenia, tá? Um transtorno mental grave. Nos aspectos sociais, a gente pensa mais no sexo masculino. Isso é uma característica, assim, interessante porque, na prática, a gente vê a maior parte das tentativas sendo em mulheres, mas a maior parte do suicídio, de fato, sendo em homens. Por quê? Acesso a meios letais. Homens têm mais acesso a meios letais e eles têm uma tentativa de suicídio mais violenta do que as mulheres. As mulheres, elas tentam preservar de alguma forma o corpo. Então, o método escolhido tem a ver
com essas questões sociais, né, que permeiam não só o acesso, mas a forma de se tentar. Né? Mulheres tentam envenenamento, uso de remédios, coisas que não afetem tanto a aparência também do corpo. Homens, eles são mais violentos na vida de suicídio, né? A gente vê armas de fogo, enforcamentos, né? Métodos mais letais, né? Envenenamentos com produtos químicos fortes, né? Com fertilizantes. São métodos mais letais. Então, isso é cultural, isso é social. Com relação à idade, é mais frequente em quem é jovem ou em quem é mais idoso. Pula ali a faixa etária da maturidade do adulto maduro. Tá? Tem a ver com as tarefas de vida mesmo, com a etapa do desenvolvimento. Tá? Qual o perfil que caracteriza? Geralmente homens, jovens ou idosos, sem filhos. Né? Ter alguém que dependa da gente é um baita fator de proteção do suicídio. Eu já escutei de paciente falando assim: olha, eu nunca fiz nada porque ninguém vai cuidar do meu cachorro. É sério. Ter alguém que dependa da gente protege. Quando a gente não tem mais esperança, expectativa, né, isso não vai afetar tantas pessoas, é um fator que prejudica. Desempregados, sem vínculo familiar, sem vínculo comunitário, que tem algum tipo de histórico familiar de suicídio, tudo isso vai aumentando as chances. No aspecto psicológico, a gente vê pessoas que têm perdas recentes, né, principalmente viuvez, em homens mais velhos, né, é um fator bem presente também. Uma característica de baixa resiliência, baixa capacidade para lidar com o sofrimento, uma personalidade mais instável, pessoas que têm uma dificuldade de lidar com o sofrimento, ter sofrido abuso na infância, está passando por momentos que envolvam desesperança, desespero, né? Muitas vezes o suicídio pode vir por momentos impulsivos, do desespero, né, igual a gente fala. Pessoas que muitas vezes não estavam passando por um processo de adoecimento, por um processo de depressão, por exemplo, mas que acontece num momento de impulsividade. E com relação a características de saúde, pessoas com doenças incapacitantes, dor crônica, doenças neurológicas, principalmente em início, né, de diagnóstico, que envolve aceitação de quadro de demências, de doenças degenerativas, isso vai aumentando o risco, tá? Tumor, né, câncer, diagnóstico de HIV/AIDS também. Então, são momentos para a gente que lida com a saúde, muitas vezes a gente lida com o diagnóstico disso. É importante monitorar a saúde mental desses pacientes, nesses quadros de saúde, tá? Porque eles podem estar iniciando aquele processo lá da ideação. Será que vale a pena ver? Será que eu não vou ficar bem com essa doença não? Né? Aí vem a impulsividade, aí vem a desesperança. Então vem outras características que a gente nem percebe como uma depressão, mas que a gente acha que é só uma reatividade, um diagnóstico, né? Uma característica, uma enfermidade que surgiu. Bem, a gente já conhece o perfil. A gente viu ali quais são os fatores de risco, qual é o perfil mais comum. E como que a gente vai observando os sinais de alerta? Pessoas quando começam a fazer planos, não são habituais.
Começa a planejar, às vezes, uma viagem, alguma coisa meio assim do nada, que não bate muito com aquilo que a pessoa tinha planejado até então. Às vezes começa subitamente a acertar a documentação. A gente tem idoso em casa, eles costumam fazer isso em algum momento da vida também, né? Por quê? Preparo para a morte. Quando a pessoa fica mais velha, ela quer se preparar para a morte. A pessoa está pensando em suicídio também. Então ela vai começar a acertar as pendengas de cartório, tirar dívida, se está com dívida, doar alguns bens. Então começa a ter alguns comportamentos aí que são incomuns. Ela vai visitar um monte de parentaiada, faz aquela arrumaria que passa na casa de todo mundo. Né? A gente vê isso com o velho, né? Que a gente tem os nossos velhinhos em casa. Eles falam, quero visitar os parentes, porque já não tem muito tempo de vida, vai com fulano. Tudo isso faz parte desse processo de despedida. Os idosos eles já estão mais conscientes de que a vida está próxima de terminar. Mas em algumas pessoas a gente não espera que seja assim. Então eles começam a ter esse tipo de comportamento. Algumas pessoas começam a se tornar bastante responsáveis, como se não se importasse com as consequências de mais nada. Não se cuidam mais tão bem, né? Já deixam tudo de lado, se isolam, não querem mais saber das coisas que davam prazer, de fazer os hobbies, né? De cuidar da própria saúde. No caso de jovens, de adolescentes, principalmente, que eu falei, a automutilação. É um sinal de alerta, assim. E a gente começa a ouvir algumas coisas. Então, existem algumas frases que são mais marcantes. Que eu não aguento mais, tudo seria melhor se de repente eu não estivesse aqui, deixaria de ser um fardo para as pessoas, eu queria quero sumir. Né? Não tem mais razão para viver. São coisas que às vezes a gente repete, mas eu mesmo falo algumas coisas dessa, né? Mas em alguma pessoa começa a soar diferente. Algumas pessoas que estão deprimidas, algumas pessoas que estão dentro de um processo de adoecimento, isso começa a ficar estranho. Isso já é o alerta da ideação. Né? Já está acontecendo. A gente que trabalha com saúde é importante sempre investigar. Tem pensamento suicida? Tem pensamento de que você seria melhor se você não tivesse vivo? Tem que falar sobre isso, uma anamnese. Tem que falar sobre esse assunto, tem que perguntar. São pessoas que estão em risco. Vocês já assistiram aquela série? Fala, não, razões, como é que é? 13 razões. Estou tentando lembrar o número. O número eu não vi. 13 razões. O que aconteceu com aquela menina? E através da depressão que ela passou, E como que ela lidou com o próprio suicídio? ela colocou em fitas, né, os motivos, só que isso muito claros, né, aquela que vira disse depois, ela foi documentando isso. Só que ela demonstrou sinais para tentar. Ela demonstrou vários sinais. E não deram atenção. Ela demonstrou vários sinais e ninguém percebeu. Ela estava no processo depressivo, ela tinha sofrido abuso, né? Ela tinha uma personalidade que já era um pouquinho mais instável, né? Então ela tinha alguns fatores de risco. Eu não lembro se ela se mutilava ou não, se ela fazia corta, isso não foi mostrado, eu acho. Mas ela tinha essa ideia de que as pessoas iam ficar melhores sem ela.
Só que ao mesmo tempo, quando ela pensava isso, o que ela quis fazer? Ou responsabilizar as pessoas por ela pensar assim. Por isso que ela deixou assim. Então, ao mesmo tempo, a gente vê essa ambivalência. Eu quero que tudo se resolva. Eu quero acabar com esse problema. Mas, ao mesmo tempo, a culpa não é só minha, a culpa é de todos. Porque ninguém fez nada por mim. Então, ela entrou numa ambivalência, né, naquele momento de que a solução do problema dela deveria envolver as outras pessoas. Então, é um sinal de que existia uma grande ambivalência ali. Porque muitas pessoas falaram, não, mas ela quis punir, né? Ela usou a própria morte para punir as pessoas, né? São alguns comentários que foram feitos na época da série, né? Que isso podia transmitir uma imagem errada a respeito do suicídio para o jovem, né? Que a série é para o jovem, para o adolescente, né? De que, de alguma forma, quem estaria vivendo aquilo que ela viveu poderia fazer, né, algo do tipo também, se vingando de outras pessoas. Então, se questionou até o impacto disso. Pode passar. Por quê? Porque existe um efeito contágio. Existe aquela orientação da OMS de que quando acontece um suicídio, a gente não deve ficar reproduzindo as coisas relacionadas a ele. Falar sobre o método, ou fazer exposição tipo, de cartas de despedida, né, para que não se promova, né, esse efeito contágio, porque ele acontece. Aconteceu lá nos Estados Unidos, depois dessa série, né, um aumento de suicídios, né, isso foi demonstrado depois. No entanto, depois, com o decorrer do tempo, eles tiveram que criar um mecanismo aí de poder auxiliar as pessoas, né, que assistiram a série. Enfim, aquilo que eu falo, falar sobre é importante. Até que ponto a gente vai falar sobre? Até que ponto nós estamos preparados para lidar com o falar sobre? Porque senão a gente coloca dedos e feridas e a gente não consegue dar o suporte necessário. Foi isso que aconteceu com a série. Tá? O efeito contágio é uma coisa importante. Né? Uma coisa que é importante a gente lembrar. A crise de suicídio, ela dura um período. Às vezes a pessoa está naquele momento, naquela crise, né? O risco é muito grande, é muito intenso, só que passa. Então, a pessoa que tem uma ideação, planejamento de suicídio, ela pode passar por essas crises algumas vezes, antes de ter uma tentativa. Tá? Então, são crises curtas e intensas. A gente já tem uma ideia de como que é, a gente consegue pensar em alguma estratégia para poder proteger pessoas que estão em crise. Tem a questão da ambiguidade, que eu já falei, a pessoa quer e ao mesmo tempo ela não quer. Né? Ela desenvolve esses mecanismos aí psicológicos para lidar com essa ambiguidade. Quando a pessoa passa por várias crises e vai tendo várias tentativas, a gente observa que as tentativas elas vão se tornando cada vez mais letais. Então, a pessoa não tem noção. Ela acha que aquilo vai ser letal para ela. Por exemplo, se quisesse matar mesmo, tinha tentado de outro jeito. Mas a pessoa, né, com o conhecimento que ela tem, ou a falta de conhecimento que ela tem, usa, sei lá, toma um monte de dipirona. Dipirona não mata ninguém. Mas a pessoa acha que a dipirona vai matar. Na cabeça dela ia funcionar. A gente não pode ignorar isso, né? Então, ela percebe que a dipirona não funciona. A dipirona não funciona, o que eu tenho aqui? Diazepam? Não, diazepam é calmante, acho que vai funcionar. Não funciona.
Então, as pessoas vão tentando, né, isso cada vez mais letais, dentro daquilo que elas têm de conhecimento, que elas acreditam que vai ser eficaz. Né? E o principal fator, né, de risco, de sucesso assim, do suicídio é acesso a meios letais. A gente fala da questão do desarmamento, porque uma pessoa em risco poderia ser, né, a diferença entre conseguir sobreviver ou não. Esses tempos aí, que em Araçatuba, morreu um rapaz e o filho dele num acidente aéreo. O cara pilotava, né, alguma de pequeno porte, mas foi uma tragédia. Né? Morreu, acho que no Mato Grosso, alguma coisa assim, o avião caiu e a família morreu, né? O pai e o filho. A esposa, no dia seguinte, pegou a arma e se matou. Foi uma tragédia, A família milionária, mas por sinal, viu? Tudo aquilo que a gente fala de fator de proteção, ele teve ter acesso. Não vivia aquela pressão que eu mostrei lá no gráfico, não. Mas tinha os fatores de risco também. Um momento de desespero, um momento de não ver perspectiva de futuro, um acesso ao meio letal, uma falta de supervisão naquele momento. Então, a gente acha que muitas vezes vai acontecer de uma determinada forma e a gente vê, né, esse relato como que também pode acontecer. Né? São várias fases. Né? Não tem previamente essa concepção de alguns mitos que a gente tem, né, de quem vai conseguir se matar ou não. É importante a gente proteger as pessoas do acesso aos meios, principalmente em quem está numa situação de maior vulnerabilidade. E o que a gente faz quando uma pessoa está em crise? Se a pessoa está em crise e ela tem alto risco, é importantíssimo que essa pessoa não fique sozinha. Essa mulher possivelmente ficou sozinha. Não deixar nunca essa pessoa sozinha, nem para entrar no banheiro. Tá? Porque a gente já viu, né, a gente já teve situações que dentro do banheiro da nossa unidade também houve, né, uso de qualquer coisa que se considere letal ali dentro, né? Quebra um espelho, usa um vidro do espelho, né? Fio de chuveiro, isso é muito comum em cadeia também. Então, a gente precisa estar em constante supervisão. A pessoa está numa crise, é constante supervisão. Importantíssimo a gente proteger o ambiente dos meios. Tá? Tirar facas, cordas, né, tudo que possa ser usado como uma arma de perto da pessoa. E buscar profissional imediatamente. A crise ela tem um período limitado. Nesse período, a gente não pode dar bobeira. Então, buscar ajuda profissional. Depois eu vou falar o que a gente pode fazer nessa hora. Acionar SAMU, acionar bombeiros, né? Algumas questões que dá para fazer numa emergência. E aqui tem um quadro do que fazer e do que não fazer. De uma maneira geral, quando a gente identifica uma pessoa em risco de suicídio, né, que tem uma ideação, que já tenha pensado em cometer o ato. É importante a gente não ignorar o sinal de alerta, não se recusar a falar sobre o assunto. É importante a gente permitir que a pessoa fale, não quero nem ouvir você falar sobre isso, porque vire essa boca para lá. Não é? Assim que às vezes a gente faz. A pessoa não se expressa. A pessoa, ela não é ouvida. Não tente minimizar os problemas, nem faça a pessoa sentir vergonha,
Muitas vezes a gente apela para um lado espiritual, né? Mas isso não é coisa de Deus. Se você se matar, você vai para o inferno, né? É importante a gente levar isso com a seriedade que precisa ser colocada nessa situação. Não fale sobre o valor da vida, nem tente convencer a pessoa de que ela está errada. Muitas pessoas falam, né? Nossa, mas sua vida importa tanto, né? Eu gosto tanto de você, porque você vai fazer isso comigo, né? A pessoa quer virar o jogo. É importante a gente não ter um julgamento, ter uma escuta compreensiva. Também nesse momento é importante a gente não prometer, não vou contar para ninguém, não prometer segredos. Isso não é um segredo. Olha, o que você está me falando é sério, eu preciso de outras pessoas para ajudar a gente, né? Nesse momento. Não desafie a pessoa a tentar o suicídio. Tem gente que faz isso. Tem. Eu quero me matar, eu quero morrer. Duvido que você faça. Você quer se matar, você faz logo. Né? É para levar a sério. Tá? A gente nunca sabe quando é só uma tentativa de chamar atenção. Mas mesmo quando a pessoa está querendo chamar atenção, é um sinal de alerta. Mesmo que ela não tenha real intenção, é um sinal de alerta para a saúde mental, independente do desfecho. Não haja como se estivesse chocado. E agora? Fazer um drama excessivo, né? É importante, claro. Estou preocupada ou você está me falando, né? O que é isso, né? Como que eu posso te ajudar? Uma coisa que muitas pessoas, né? Em rede social, principalmente. Setembro Amarelo chegou, estou aqui para te ouvir. Se você pensou em suicídio, pode falar comigo. A pessoa acha que é o herói. Eu sou o herói, eu vou salvar vidas. Né? Super-homem, parabéns. O profissional é a pessoa certa para isso. Eu vou te ajudar a encontrar alguém para te ajudar. Né? Que possa te ajudar. Alguma forma de você ter o tratamento que precisa. Nesse momento, existe um risco. Né? Então, não é, assim, uma conduta adequada a gente puxar só para a gente a responsabilidade e achar que a gente vai dar conta sozinho. Não vai. Tá? A gente precisa de pessoas qualificadas, de serviços qualificados para isso. Né? Também a ajuda não é só, às vezes, um profissional, né? É um tratamento multi, né? Um tratamento que tenha uma visão mais integral, que possa dar outros tipos de suporte, tá? E, claro, nunca deixar os meios de autolesão disponíveis. Para buscar ajuda, a gente orienta que é preciso romper esse estigma, porque muitas pessoas ainda sentem vergonha. Muitas pessoas ainda são estigmatizadas, muitas pessoas ainda são até mesmo ridicularizadas nos próprios serviços de saúde, tá? Então a gente precisa estar sempre reforçando isso. Não é o nosso papel julgar, não é o nosso papel colocar ainda mais peso, né, sobre esse indivíduo. Ele está ali por algum motivo e ele precisa de alguma forma receber ajuda. É importante que a pessoa em risco, né, a pessoa em crise, ela tenha esse reconhecimento que ela precisa de ajuda, né, a gente precisa ajudá-la nisso. Para quem está ao redor, como é que a gente pensa? É importante identificar o risco, a gente conseguir ter esse olhar um pouquinho mais treinado para saber quem está em maior vulnerabilidade, para oferecer o suporte social, não é o suporte profissional, a gente vai ser suporte social. E para a rede de saúde, que é, sim,
o responsável por ofertar o tratamento. Então, cada um tem a sua responsabilidade aí na busca da ajuda. Pode passar. Agora você vai ter que passar. Mitos. Algumas coisas que a gente ainda precisa trabalhar para desmistificar. Está tentando suicídio? É só um mimimi, só para chamar atenção. A pessoa, mesmo quando ela não usa um método, né, que seja letal, ela está precisando de ajuda, independente, né, do resultado da tentativa. Quem quer se matar, faz logo de uma vez. Uma hora a pessoa consegue, gente. Não é porque repetidamente a pessoa, sei lá, ingere medicamentos ou que ela tem algum comportamento relapso com a própria vida, sei lá, de bater um automóvel, enfim, fazer coisas que poderiam ter o resultado da morte. Não é porque ela está buscando esse resultado sem conseguir, que uma hora ela não vai conseguir. Uma hora ela consegue. Uma melhora súbita, uma pessoa que está em risco de suicídio, que estava numa crise, significa que não tem mais perigo. A melhora súbita é um sinal ruim. Por quê? A pessoa está em sofrimento, está em ambiguidade, estava em crise, né, numa crise suicida, e de repente ela aparece linda e plena. O que isso pode significar? Que o momento está próximo. É um mau sinal, na verdade. Então, o perigo está aí. Algumas pessoas que melhoram subitamente é porque elas internalizaram que assim, vai acontecer. Lembra que a gente falou que muitas vezes o suicídio vem para alívio de um problema que a pessoa não consegue resolver? A pessoa sente esse alívio quando ela toma a decisão, quando ela sai do planejamento, né, e já tem o dia e a hora marcada para cometer o ato. Muitas pessoas têm dia e hora marcada para cometer os atos. Tá? Por isso que às vezes elas se preparam. Elas estabelecem uma meta e se preparam para esse momento. E outro mito é que falar sobre o suicídio vai incentivar. Se a gente fala de uma maneira descuidada, se a gente usa os gatilhos que não podem ser usados, a gente pode sim estar influenciando. No entanto, a ideia é identificar pessoas em risco. Para identificar essas pessoas em risco, a gente precisa falar sobre. A gente precisa perguntar isso numa anamnese, numa pessoa que a gente conheça, de repente, né, que a gente está achando estranho alguma coisa do comportamento dela. Perguntar não vai fazer a pessoa mudar de ideia. Tá? Nesse sentido, não. No sentido de gatilhos e de coisas que possam ter o efeito contágio, sim. Tá? Então, é preciso, né, adequar essa fala sobre o suicídio. Tá? E aqui é onde buscar ajuda. Bem, todo mundo conhece aqui a rede de saúde mental de Bauru? Sim, a gente fala da questão dos riscos de saúde mental, né? Com relação às queixas de saúde mental, tem as queixas que são leves, né? E poderia dar conta na atenção primária. A gente tem um projeto aí de saúde mental e atenção primária, a gente espera que algum dia isso saia do papel, né? A gente quer ajudar a saúde, né, a população nesse sentido de prevenção mesmo, de trabalhar os temas de sofrimento comum, porque é uma depressão leve, é uma queixa inespecífica, é porque dói aqui, dói ali, somatização, né? Essas queixas mais leves, elas têm que ser trabalhadas na atenção primária.
A gente tem a policlínica para alguns casos que são avaliados e que precisam de um tratamento especializado. E os CAPs, eles são direcionados para os transtornos mentais graves, né? São aquelas condições que existe uma perda de funcionalidade significativa na vida da pessoa, um sofrimento mais intenso, né? Quadros que prejudicam o funcionamento mental, por exemplo, as esquizofrenias, psicoses, que a pessoa muitas vezes se coloca em situações de risco. Então, os CAPs, eles são unidades para transtornos graves. E para uso de substâncias, que a gente tem os álcool e droga, tá? Urgência e emergência, tentativa de suicídio, né? Crises de desestabilização severa, são as unidades emergenciais mesmo, né? O SAMU e as UPAs. E a pessoa sai daquela situação de crise de risco. No caso de CAPS, quando é encaminhado, vamos supor, da UBS ou do CAPS, é muito demorado esse retorno? No CAPS é porta aberta, não precisa nem de encaminhamento. Não, por exemplo, tem um caso na minha área, eu sou uma agente comunitária, eu identifiquei um caso, a assistente social encaminhou para o CAPS, é demorado esse processo para ter um retorno do CAPS para dar uma atenção àquela determinada pessoa que está passando por um transtorno, por exemplo. Assim, se a pessoa vai até a unidade, passa pela triagem, pelos atendimentos, é imediato. Ela já é diagnosticada. Não, o processo Aí, não, a gente não trabalha aí já tanto com diagnóstico. Não, o OPS ela já faz um acompanhamento através de medicamentos controlados, porém ela está num estado vulnerável. Você percebe que a pessoa está precisando de ajuda. Uhum. E isso já não cabe mais, porque já não é um caso mais leve. Agora já é um caso que a gente está vendo que é algo que precisa de uma atenção maior. Sim, aí vai Isso é passar. identificado pela assistente social, ela faz uma visita e tal, junto com o agente comunitário. Isso é encaminhado por a CAPS. É demorado esse retorno? Eu falo assim, por exemplo, a gente encaminhou. Quanto tempo demora para ter um retorno? Porque em casos graves, a gente tem o medo de que algo aconteça. Você está falando de contra-referência? De um retorno de atendimento do CAPS, entendeu? Eu acho que eu entendi, não sei. A sua dúvida. Se o CAPS agiria no território, E isso teria uma visita do CAPS, por Isso aí exemplo, é mais difícil. A gente espera que, assim, o funcionamento dos CAPs tem os horários de triagem, de atendimento, com os profissionais de plantão. Mas se a pessoa está vulnerável, ela não está em situação nem de sair. É uma pessoa que você percebe que não quer sair, está se isolando, exatamente esses que demonstra ali. A gente pede sempre Não o é familiar feito. acompanhar também. Se o Quando familiar não não tem consegue ir lá, familiar, é uma pessoa sozinha e precisa que alguém vá até o local. Isso é feito pelo CAPS? Para identificar? olha, em alguns casos sim. Aí tem que articular bem, deixar avisado, né? Enviar um relatório, fazer uma articulação mais bem cuidada para que a gente coloque na visita. Entendi. Tá? As unidades têm horário de visita, é pouco, por isso que eu estou falando, é muito pouco as visitas, a gente só tem meio período por semana. É que assim, normalmente a gente faz o INTA, né? Só que É. em casos que a gente percebe que a pessoa já não está em E é muito difícil a gente condição, às vezes não tem familiar. fazer uma visita para primeiro atendimento, né? A não ser que seja um caso, tipo assim, já acompanhado pela rede, que seja articulado, que seja bem cuidado nesse sentido. Porque a gente tem pouca disponibilidade nesse momento para fazer esses atendimentos no É uma domicílio, exceção, né? uma exceção que a pessoa não tem parente, não tem ninguém. Você vê que a pessoa realmente está precisando de uma ajuda e ela não consegue sair. Uhum. O CAPS vai até ela, se for solicitado esse serviço, a unidade já verificou que já não é um caso mais leve, precisa de algo, uma Aí intervenção. articula, tem que articular com a chefia de serviço. Mas é possível fazer isso. É possível, possível é. Aí vai da avaliação, né, do relatório, dos conteúdos, do que pode ser feito também por outros recursos. E normalmente quem faz isso é assistente social. Sabe? Porque assim, não vai dar para ter uma avaliação, uma triagem em domicílio. Vai ter, de alguma forma, ir até a unidade.
mesmo que seja no segundo Porque momento. a angústia dela é É. a angústia dos acessos, né? Sim. Você está no domicílio, você identifica uma pessoa sofrendo Sim. e que ela mesma não consegue sair dali para buscar ajuda. Uhum. Também não tem, às vezes até tem um familiar, mas ele não está empoderado o suficiente para levar, Uhum. entendeu? Você não pode levar, a gente até quer, né? Eu vou levar ela lá, entendeu? Ela está precisando. A realidade é diferente. É porque assim, o objetivo da visita domiciliar Entendi. na Não saúde chega mental, ela. ela não é. Ela é só para um acompanhamento, para alguma coisa mais. O que eu percebo é assim, ó, sinceramente falando. Não Nossa, vai dar para fazer um atendimento médico, não dá para medicar, não vai dar para fazer muita coisa, né? Nossa, Nossa, somos agentes mental. comunitários, eu pelo menos, tem situações que você vai ver que a pessoa não tem ninguém. Às vezes até para comprar um pão a gente Não tem. Tipo, um parente para levar, auxiliar, leva assistência social, conversa. Tem casos mais graves que você já vê que a pessoa tem um transtorno mental, já toma medicamento, às vezes não está tomando corretamente, você não consegue ter um controle, você já vê que é algo mais grave, então isso já é passado pelo CAPS. Só que tem casos que a pessoa não tem ninguém para levar, então aí precisa de uma. A minha pergunta é se tem essa possibilidade dessa visita nesses casos de exceção. Sim, Porque a gente possibilidade de percebe que é visita caso tem, grave. porque tem a. A demanda é muito grande. Não, é Isso que pode ser assim. feito pela assistente social. Tipo, a assistente Não social é enviar um uma relatório. rotina. Porque São assim, exceções, mas as pode exceções, por haver exemplo, eu exceções. penso mais no resultado da visita mesmo, porque ela não vai substituir uma triagem. E aí, tipo assim, a gente vai visitar e não vai ter um. Vai ser mais uma sensibilização, assim, para que possa levando os avaliadores. Porque no caso é uma pessoa que está com crise de pânico, não consegue sair da porta da casa. Não é só assim, Não é eu só não quero. crise de pânico. Entendeu? Se for no lá faz os medicamentos controlados, Está sem os medicamentos. Eu, por exemplo, já identifiquei que já algo que eu percebi que é difícil, tanto para ela quanto. Sim, aí, por exemplo, numa articulação é importante colocar essas informações, a gravidade. A gente fez uma capacitação da. O CAPS consegue intervir nesses casos. Não, vai. Tem que levar a pessoa até o local. Não tem. Sim. às vezes também na viagem nem é caso de caos, né? Porque às vezes chega lá também, Não é caso de às vezes não é caso de olímpicos, caso. caso de preocupante. Às vezes você Às vezes até um tratamento iniciado na atenção primária, com alguma medicação, né? Nesse sentido, possa ajudar essa pessoa a ter uma motivação para conseguir sair depois. Aí que está, a importância de articular o caso, né? O caso tem que ser trabalhado, matriciado pelo CAPS. A equipe da atenção primária, ela pode agir de acordo com, né, o que é preconizado na rede de atenção psicossocial, matriciando e auxiliando a rede, né, que está ali no território, a cuidar do caso. Às vezes a gente, igual eu falei, a gente vai fazer uma visita, mas não vai ser resolutivo, porque não vai ter um médico lá para avaliar, mas o médico da unidade já avaliou uma vez, ele pode ter uma informação, né, nesse sentido para poder ter uma conduta, não necessariamente o psiquiatra do CAPS, né, desde que ele tenha esse subsídio, esse conhecimento, né, que a gente chama de matriciamento, né, essa ferramenta que é matriciamento. Então, por exemplo, a gente está qualificando a nossa rede de saúde mental, rede de saúde municipal, para aprender a estratificar saúde mental. Estratificação de risco de saúde mental, tem instrumento para isso. A gente fez algumas capacitações para aprender a direcionar o fluxo para o tipo de serviço conforme o risco que é identificado. Da mesma forma que a triagem, né, o acolhimento com classificação de risco para qualquer condição biológica, a gente tem para saúde mental, porque é tudo saúde, né? Tem um instrumento específico que auxilia nesse sentido para saber se o caso é grave de CAPS, né, se é caso de CAPS, se não é caso de CAPS, né, que vai dar um direcionamento. Psicólogo na atenção básica seria fundamental. Porque, como a gente não tem hoje na NASP, que seria essa ferramenta aí do território para fazer esse trabalho qualificado, a gente pensa em fortalecer mais os matriciamentos. Eu acho que nas escolas seria um bom princípio.
Porque assim, o Bauru é muito grande e em várias regiões não tem os anjos ACS. Uhum. Eu trabalho com vigilância ambiental. Enfim, nas casas, essa parte dos engenharias, do saneamento. Em muitos locais bem longe, não tem. Não, a gente precisa Televisão, não tem postinho de saúde. O máximo que tem perto, que conseguisse, tem uma creche. proximidade, a gente precisa de uma Mais proximidade. próximo que se tem da população seria uma escola. Aham. Eu acho muito importante serviço social na escola, psicólogo na escola, até mesmo no PCS. Para ter o papel articulador, né? A gente articula muito e a gente pensa na importância de se trabalhar nessa estratégia de matriciamento hoje por conta dessa falha mesmo que se tem, né? De nível assistencial até, né? A gente fala que a atenção secundária é tão importante, cadê a atenção secundária aqui em Bauru, cadê o Isso que Estado? você falou, desculpe seu nome, Ana Paula, sobre o objetivo da visita do CAPS, de chegar nessa visita, seria, movendo a palavra da pessoa, mas o convencimento dessa pessoa, sensibilizar ela e familiares. Então, tipo, nós, a CS, queríamos ser capacitados, porque às vezes a gente queria sensibilizar o suficiente para ela conseguir sair dali. Mas a gente precisa da rede, a gente não consegue. Pede para a Jô. A Josi. A Josi. E pede para a Josi. Ajuda a chamar a gente. A gente trabalha com você. É um projeto grande, agora que está vindo com a CS, né? Um adolescente que eu soube dele no CRAS, porque eu estava no CRAS há pouco tempo, agora eu estou a CS, nesse início. A mãe estava comigo, o filho abandonou ele em razão escolar esse ano, oitava série, 14 anos, porque é obeso. E sofreu bullying e não conseguiu mais lidar com isso. Lidou até o ano passado, esse ano ele falou, não vou mais. E a mãe, a família não consegue convencer ele de ir à escola. Eu conversei com ele, ele falou para mim assim, mas a escola nem sentiu minha falta, ninguém veio me procurar. Justo, né? A escola não sentiu minha falta, não veio me procurar, foi a coisa que mais doeu em mim, acho que eu vi esse ano. E ele estava na casa, e ele não sai, a mãe não consegue levar ele para uma... Mas a gente tira a razão de um adolescente assim. O que a gente faz com ele? E se ele, evoluir para uma depressão, que pode levar ele até um risco de suicídio. Bullying é um fator de risco muito grande para a saúde mental. E já estamos em setembro, ele não voltou à escola, ele não saiu de casa, ele está lá. Precisa pegar no pé da prefeita, para poder quando o projeto de lei da educação é sério, Tudo é questão de política pública. Tudo é questão de política pública, mas assim, a gente tem buscado uma articulação melhor das políticas, né? A gente tem evoluído. Fica um pouquinho, mas tem evoluído, né, nessa questão aí. Nós da saúde mental, a gente tem feito vários projetos, né, em parceria com a educação, né, com os outros níveis aí de atenção, porque a gente não quer mais trabalhar também só recebendo demanda, só isolado, né? Porque a questão da saúde mental, né? Passei uma visão que é bem ampla aqui, né? Como a gente entende a saúde mental e como que as coisas elas precisam ser trabalhadas casadinho, né? Não tem como descasar as coisas, né? Porque senão a gente vai precisar de um psicólogo para cada habitante desse país, né? E não é assim que a gente quer resolver as coisas, não é no individual. Já sei que graduação fazer. Olha, a gente não está ficando rico, não, a gente só está ficando com burnout. Só isso. A gente não está ficando atribulado, mas vai rico a gente não está ficando, não. Poderia ser, né? A gente faz essas coisas assim, saúde mental, né? A gente que entra para trabalhar nessa área. A gente acaba se tornando militante também, né? Porque é uma política que precisa de mais visibilidade, de mais entendimento, né? Porque a tendência que a gente tem é tudo individualizar. A culpa é sua porque você está deprimido, né? Não é isso que ficam pregando na nossa cabeça? Você fracassou, você é fraco, né? Você não dá conta. Então, Você falta o que fazer. mimimi, aquelas coisas todas, né? Porque isso esconde onde está o problema. Quando a gente coloca a culpa na pessoa, a gente fecha o olho, né? O que está acontecendo ao redor? E nós somos seres, né, que a gente se constrói, a nossa saúde mental se constrói na nossa relação comum.
Nossa saúde mental, né? Ela não é algo que fica boiando aqui dentro da nossa cabeça, né? É uma relação, né, que a gente tem com o ambiente, com o universo ao nosso redor. E é onde a gente se constrói enquanto ser humano, né, nas nossas relações. Né? Psicologia, a gente estuda psicologia, a gente sabe. São milhares de teorias. Tem psicanalítica, terapia cognitiva, né, comportamental, não sei o quê. Só que todas elas vão ser unânimes em falar, né, que o fenômeno mental, né, que o nosso psicológico, ele se constrói na relação com o ambiente, na relação com o meio, com as outras pessoas. Né? Então, a gente não pode pensar que a nossa subjetividade, né, tudo aquilo que a gente pensa, que a gente sente, está desconectado. Porque é uma resposta daquilo que a gente construiu com aquilo que nos serve. Então, políticas públicas são importantes, políticas públicas são saúde mental. Né? O nosso papel aqui, a gente sente angustiado e não dá uma resposta melhor. Eu queria dar uma resposta melhor. Tá? Eu queria dar uma resposta melhor, ter uma estrutura melhor nesse momento, para que a gente pudesse dar conta dessas questões todas que estão emergindo. Tá? Mas a gente sabe que política pública demanda esforço, demanda prioridades, né? Demanda recursos que a gente cria, okay? Né? E apesar de tudo, falar sobre saúde mental, ter a oportunidade de estar trazendo essas reflexões aqui, é um grande avanço. Né? Em vez de eu ficar falando, vamos fazer uma assim, amarela, né? Eu acho que é mais importante trazer mesmo esse olhar, essa maneira de entender as coisas, né? Como que está o nosso fluxo aqui hoje, quais são os serviços que a gente tem, né? Está falhando em algum lugar? Tá, a gente sabe que tá. Né? Tem um sistema perfeito, nem vai ter. Né? Mas a gente pode melhorar algumas coisas só melhorando as nossas articulações, a nossa forma de buscar solucionar alguns problemas. Isso, acho que tem mais alguma coisa aí? Tem. Os CAPs, você conhece todos os CAPs? Então tem CAPs para adulto, para criança, para quem usa droga, para quem não usa droga. A importância dos outros serviços na questão da prevenção do suicídio, especialmente CVV, né, como 8. Acesso a tratamento em saúde mental. Né? A gente sabe que ainda existe uma ideia de que isso é elitizado, de que isso é inacessível. Né? A gente tem as clínicas, escolas, aí de faculdade. A gente não pode encaminhar, tá? Quando a gente tem essa questão, a gente não pode encaminhar, mas a gente pode orientar algumas vezes. Né? Você já procurou algum lugar, está numa lista de espera, né? As faculdades têm isso, você já viu alguma vez? A gente orienta, mas a gente não pode encaminhar, tá? Para pessoas que são assim, mais vulneráveis, né? Ou que tem algum tipo de resistência também a procurar serviço de CAPS, né? Porque eu não sou louco. É a primeira coisa que a gente escuta lá, tá? E, claro, né, ter esse monitoramento dos serviços que a gente tem disponível no território, tem algumas entidades que ofertam, né, tratamentos de saúde mental com custo social, né, a gente tem aí alguns exemplos. Pode passar. Pode passar. E na questão da crise, né, acionar SAMU, bombeiro, se a pessoa estiver violenta ou cometendo isso também é outro trabalho pago, porque é a pessoa do UPA do Ipiranga. Nem sabia. Para o UPA do Ipiranga. Só no UPA do Ipiranga tem psiquiatra para atender e na estudo. As questões da UPA do Ipiranga é que centralizou lá o plantão psiquiátrico, tá? Antes nem isso tinha, tá? Antes nem isso tinha. Por quê? A UPA ela é uma unidade para atendimento de questões de urgência e emergência, qualquer que seja de demanda do coração, do pé, da cabeça, né? E da mente também. É para dar conta. Só que alguns casos precisam de avaliação especializada
até mesmo para determinar a conduta de medicação. Algumas medicações só podem ser prescritas por psiquiatras. E internação também, em alguns casos, precisa ser avaliado pelo profissional psiquiatra para saber como é caso de internação ou não. Por isso que a gente estabeleceu, né, um plantão, né, de psiquiatras, continuamente, né, tem escalas, na UPA do Ipiranga. É só eu dar conta de ter psiquiatra. A gente quase não consegue psiquiatra, a gente para dar conta das vagas que abrem estados, não tem. Não tem psiquiatra, gente. Abre concurso, fecha concurso, não acho. Não acho. Então, tipo assim, os coitados que a gente consegue arrumar para ficar aqui, a gente consegue convencer, eu consigo convencer a ter uma escalinha para atender o do Ipiranga. Mais ou menos assim é a realidade, tá? Então, eles estão atendendo na UPA do Ipiranga para dar conta dessa demanda específica, tá? Desses casos que são acompanhados. Mas o primeiro atendimento pode ser em outra unidade, que é a unidade mais próxima, né, de urgência e emergência. Aí, se precisar de avaliação psiquiátrica, aí caminho. Para o Ipiranga, para o psiquiatra que estiver lá no plantão, na escala, poder fazer a conduta. Tá? Mas casos de crise, suicida, o que a gente aciona? A pessoa está na ponte, querendo se matar. Está lá na rodovia, na beira da rodovia. Bombeiro, polícia. O SAMU vai ser acionado também.